educação. Então vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá, o programa Em Discussão de hoje vai falar sobre o aumento das especializações e o reflexo no mercado de trabalho. Em 2019, o número de estudantes matriculados em cursos de especialização no Brasil é 3 vezes maior do que os que fazem mestrado ou doutorado. As matrículas na especialização subiram 74%, contra 18% do mestrado e 9% do doutorado. A grande maioria desses estudantes trabalha, além de fazer o curso. Quase a metade deles está em empregos das áreas de educação, saúde ou serviços sociais. Os dados são da pesquisa Cursos de Especialização Lato Sensu no Brasil, divulgada pelo Instituto Semesp, entidade que reúne empresas mantenedoras do ensino superior privado. Segundo o Semesp, o levantamento considerou apenas os cursos com duração de 360 horas. Os cursos MBA e Master Business Administration também entraram na conta. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com Sinara Moreira Bastos. Ela é supervisora de carreiras. Muito obrigado, Sinara, pela sua participação. Bom, uma introdução aí bem longa para a gente explicar. Até queria que você introduzisse um pouquinho, para quem ainda não entrou nesse mercado, o que é a especialização, estrito sensu, lato sensu, para a gente entender melhor. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui. A pós-graduação, a Lato Sensu, é a que a maioria dos profissionais de mercado faz, que é uma especialidade que vai te ajudar a transitar melhor nos diversos cenários que você possa encontrar no mercado de trabalho de um modo geral, vai desenvolver alguma competência, vai aumentar um conhecimento em uma determinada área. Uhum. E a estrito sensu são os mestrados e é uma especialização, um curso que vai te exigir mais tempo de dedicação, pesquisas mais acuradas. O doutorado também entra no estrito sensu, né? Sim. E aí, geralmente para dar aula também, né? Sim, E uma coisa, hoje em dia existem os mestrados profissionais, que foram pensados especificamente para o profissional, que quer só mesmo desenvolver uma pesquisa dentro da área de atuação dele, mas que não quer necessariamente dar aula. E então é um tipo de mestrado que conversa mais com as demandas do mercado de trabalho. Ah, entendi. Mas não tem nada, a especialização não tem nada a ver com curso livre, aí é outra coisa, né? Porque o curso livre você não precisa, talvez, nem de diploma, né? E uma coisa importante, né, assim, é que a especialização, o MBA, eles têm um número de horas que o MEC exige para que seja considerada uma coisa ou outra. É tudo regradinho e o MEC controla direitinho as especializações, Sim. né? Sim. E você é do IBMEC, né? Que é o Instituto Brasileiro... O IBMEC já foi reconhecido como Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, mas hoje é Grupo IBMEC Educacional. Porque ele teve a sua origem com o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, mas hoje ele não leva mais esse nome. É que eu sou, então, antigo. Eu fiquei lá no tempo do Instituto e agora é uma instituição de educação educativa, né? Muito bem. E agora é interessante porque a especialização, esses dados que a gente colocou aqui de início, vem crescendo. Por que você acha? Porque era o dobro de mestrados e doutorados e agora passou para o triplo, esses números de 2019, né? 74%, aumentou 74% de 2016 a 2019 a procura por esses cursos. Por que você acha que aumentou? Tem a pesquisa apontada mostra alguns dados que fazem sentido. Por exemplo, as pessoas querem garantir a sua empregabilidade, as pessoas querem buscar qualificação, mas há um movimento no mercado muito importante hoje que as pessoas percebem que você precisa aprender para sempre. Você não vai poder, como antigamente, pensar assim, eu vou fazer uma graduação e aí tá ótimo, depois eu faço uma especialização e tá bom. Não, agora a gente vai ter que estudar sempre, continuamente. Num mundo tão volátil, tão mutante, tão complexo como que a gente está vivendo, a gente é desafiado a entender cada vez mais sobre temas diversos, a saber tomar decisões em situações complexas e ambíguas. Então, a gente precisa estudar continuamente. Eu acho que... Entendi. Mas a gente sempre cai naquela contradição, né? Devo me especializar ou devo estudar o máximo de áreas possível? Porque agora, a gente vê nas revistas, agora é um profissional que tem que ser muito abrangente, tem que saber de tudo. Daqui a pouco volta, olha, quanto mais especializado, melhor.
Como é que você orienta, já que você é supervisora de carreiras, não sei se você orienta diretamente quem vai ingressar na faculdade, mas qual é a orientação que você dá? Sim, eu parto do princípio de que a gente tem que ter, sim, uma base, uma disciplina que é a nossa norteadora. Então, por exemplo, eu tenho psicologia como essa disciplina. Só que eu estudo sobre outras áreas que agregam ao meu perfil, que é o que hoje no mercado é chamado de profissional T-shaped, que é um profissional que tem ali a sua base, né, a linha ali da base da sua especialização, da sua disciplina que você domina, e vem e agrega a essa base outros conhecimentos que vão fazer com que eu converse melhor com outras áreas, com que eu consiga interagir melhor com profissionais de outras áreas e que também vão agregar à psicóloga que eu sou. Então, assim, hoje em dia, o que o mercado mais demanda é que a gente tenha, sim, essa disciplina base ali, que nos norteia, mas que a gente saiba aprender mais sobre outras áreas para que a gente possa conversar melhor e ter um desempenho melhor nos diversos ambientes que a gente vai Mas quando atuar. a gente fala em retorno financeiro, a gente se preocupa, né? Vou estudar demais, vou fazer um monte de especialização, isso vai me servir para quê, né? Eu quero aquela que vai me dar um retorno, né? É por aí, Sim. não? Eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não fique fazendo cursos e mais cursos e mais cursos e sem colocar em prática. Tem os reis do curso né? também, né? E uma das maiores inovações na educação hoje, elas dizem que elas querem associar muito o ensino à prática. E assim a gente tem que fazer na vida, de um modo geral. Então, se eu acabei de fazer um curso, eu tenho que pensar, o que é que eu aprendi com ele, quanto dele eu já apliquei na minha vida profissional, e qual é o retorno que eu posso obter daquilo. Porque senão, especialmente no mundo que a gente está vivendo, que a gente tem tantas demandas, né? Que a gente tem tantas demandas e tantas ofertas, né? A gente corre o risco de ficar fazendo cursos e mais cursos sem que a gente coloque em prática. E é um investimento de energia, de dinheiro, de tempo, que precisa ser valorizado, né? A gente está plantando ali e a gente quer colher, né? Entendi. A gente falava um pouquinho nos bastidores, você falou de um livro para mim, o Design Your Life, né? Me fala um pouquinho desse livro, assim, porque você está falando desse processo de escolha, e isso é muito interessante para a gente saber escolher, e eu me interesso muito por isso. Então, assim, para eu não errar, como é que a gente faz esse pensamento antes para que eu não fique fazendo cursos sem direção, enfim? Então, foi ótimo essa sua introdução, porque o Design Your Life ensina, inclusive, que não existe a escolha certa. Existe a escolha que é boa para você. Só que como que você faz uma escolha que é boa para você? Quando você se conhece muito bem e você entende muito bem as opções que existem no mercado. Então, esse casamento, eu saber como que as minhas qualidades, os meus talentos, e ver se eu caso com o mercado o que mais se encaixa. Isso. Aí vou precisar de um coaching, talvez. Pode ser. Um orientador profissional e conversar com profissionais que estão no mercado. Porque quando uma vez eu atendi uma aluna que ela queria muito trabalhar nas consultorias que são chamadas Big Four, que são as 4 maiores no mercado, e ela dizia para mim, eu quero muito trabalhar com isso, eu vejo uma consultora que eu conheço, ela é tão elegante, e ela viaja muito, e ela estava maravilhada com aquela figura. Eu falei, olha, então conversa com ela, pede para ela um tempinho da agenda dela para você entender como é essa vida, se isso faz sentido mesmo para você. E aí ela voltou uns 10 dias depois e ela falou assim, Nara, pelo amor de Deus, eu não quero fazer mais, eu não quero trabalhar com isso. Eu falei, o que aconteceu? Porque ela disse que ela viaja tanto, que o namoro dela está quase acabando, que ela não tem tempo para fazer nada na vida. Eu falei, então, tá vendo? É por isso que a gente precisa a figura da aeromoça, né? Ela é toda arrumada, bonita e maquiada, né? Mas vai ver se ela tem tempo para parar em algum lugar e ter uma vida comum como todo mundo tem, né? Isso aí. E aí, assim, fazer uma boa escolha também se haver com os resultados daquela escolha, né? Então, eu entendo bem quem eu sou, eu entendo bem as opções que existem e entendo também que não necessariamente ao fazer aquela escolha, imediatamente eu vou colher os frutos que eu imaginava. Virão coisas legais, coisas difíceis, coisas ruins. E a gente tem, o mais importante é como a gente lida com o resultado das nossas escolhas. A gente tem sempre aquela questão, né? Eu fiz o curso, não devia ter feito, mas uma vez um amigo falou assim, mas também se você não tivesse feito, você estaria com a mesma pergunta, assim, e eu não fiz, eu podia ter feito. Depois você fala, fiz, mas não devia. Então a gente nunca está satisfeito com nada. Mas uma coisa eu te asseguro, quanto mais você souber sobre você, sobre o que você quer e sobre o que o mercado tem a oferecer, mais chance você vai ter de fazer uma boa escolha.
Mas a gente acha chato, por exemplo, fazer um teste vocacional, né? Vai aquele monte de pergunta, né? Porque quando toca, acho que toca um pouco mais profundo aquelas perguntas, né? Se você gosta disso, se você não gosta daquilo, né? Então, assim, às vezes a gente acha chato, mas, assim, vale a pena perder um tempo, né? Porque você está indo buscar coisas e talentos que às vezes você não sabe que se você tem, você vai fazendo uma pesquisa, né? Porque às vezes a gente não sabe também, né? Os talentos que a gente tem estão um pouco escondidos. Às vezes as outras pessoas veem com facilidade. Ou às vezes também você tem um talento e você fala assim, mas ser professor, né? O professor ganha pouco, não sei o que lá, né? Mas tem professor que ganha muito bem, né? Então, é olhar os seus talentos de forma, com um olhar, assim, diferenciado, né? Os testes vocacionais são muito utilizados quando o aluno está saindo do ensino médio e vai para a graduação, né? E o que é importante desses testes é que a pessoa tenha consciência justamente que são só insights. Olha, essa área pode ser interessante para você, essa área também, esse curso. Mas é como você mesmo colocou, às vezes eu tenho uma certa aptidão para docência, mas eu não gosto de dar aula. Ok. Então, o negócio é você ir alinhando aquilo que você já sabe sobre você com aquelas aptidões que você percebe que tem. Agora, do lado de uma instituição como o IBMEC, como é que vocês têm se adaptado diante das tecnologias, diante das demandas do mercado, com as especializações? Olha, a gente tem um projeto importante no IBMEC acontecendo nesse momento, que busca ouvir melhor o mercado e o que o mercado espera dos profissionais que ele quer receber lá na frente. Então, tanto na graduação como na pós-graduação, a gente tem estado com os profissionais de mercado para ouvir o que eles têm a dizer sobre a nossa grade curricular. Então, a gente está vivendo uma experiência de cocriação da grade, que envolve muita prática, que envolve muita experienciação, para que esse profissional que sai, seja da faculdade ou da pós-graduação, né, da graduação ou da pós, ele esteja mais alinhado com as expectativas do mercado. E tem área que é complicadíssimo, por exemplo, tecnologia da informação, né? Eu tenho colegas que já trabalham há alguns anos, eles falam assim, isso aqui é terrível, você acaba de ler uma Bíblia, aquilo já não serve mais. Aí daqui a pouco chega um moleque aqui, e, de repente, ele está mais habituado com a nova programação que entrou no mercado do que você que está há 20 anos, né? Então, toca você correr atrás de tudo de novo. Só que, assim, também, às vezes eles exageram, né? Porque, assim, esse conhecimento que a gente tem e que vai se complementando, porque não é só, por exemplo, quem trabalha nessa área específica e técnica, né? Ao longo dos 10, 20 anos na carreira dele, ele foi desenvolvendo outras competências. Talvez ele não valorize, né? Acha que aquele que recém chegou está sabendo mais que ele. Mas não, né? A gente tem que valorizar essas competências que a gente vai, ou de gerenciamento, né? Enfim, construindo vários projetos. Na tecnologia da informação, geralmente é assim, né? Você trabalha por projeto e você vai passando para os outros, né? Mas, felizmente ou infelizmente, tem que estar se atualizando, né? E as especializações têm esse olhar de manter o foco no mercado. Pelo menos no IBMEC vocês olham assim. E principalmente, assim, quando a gente vai fazer escolhas sobre o curso, a gente precisa entender o que é que a gente está buscando, né? O IBMEC é uma faculdade muito voltada para negócios, para finanças, né? Para o business mesmo. E então você vai perceber que a maioria dos nossos alunos, quando ingressa na pós-graduação, por exemplo, tem esse foco, esse interesse. Mas aí são profissionais, pode ser um dentista, um advogado? Claro, ou não? Porque o MBA, por exemplo, em gestão de negócios, é um curso que você vai encontrar profissionais de diversas áreas. E, inclusive, isso é muito interessante porque em sala de aula você tem a oportunidade de conversar, de interagir com profissionais de áreas muito distintas. Isso é interessante. E essa habilidade de gestão é importantíssima para qualquer um, né? Interessante. E quantas horas é o curso? Geralmente é um padrão ou não? O da especialização, 300 e tantas horas? O MBA, eu não vou te saber falar as horas certas. Mas você falou em MBA, tem uma questão aqui que a Natália, que é a nossa assessora, sua assessora, falou, e é interessante, a diferença do MBA para a pós. O MBA tem um número de horas maior do que a pós e tem disciplinas que necessariamente ele precisa ter para ser considerado o Master Business Administration. Certo. Mas aí você vai ter outras
pós-graduações, especializações voltadas, que no caso do IBMEC é muito voltado para negócios, né? Que deve estar em alta, porque eu não sei como que está isso nas faculdades, porque muitas eu já vi que vêm se atualizando, dando um pouquinho de gerenciamento, para a pessoa é dentista, não sabe abrir um consultório, né? Mas isso, eu não sei se as faculdades estão assim, se atualizando como deveria, né? E aí talvez sobre para a especialização, né? Para a pessoa fazer depois de ser formada, né? Ah, sim, infelizmente, os cursos de graduação, de um modo geral, não é o caso do IBMEC, mas os cursos de graduação, de um modo geral, eles tendem a focar muito no que, é dentista, então vai saber mexer com a dentição das pessoas, não vai aprender nada além, como você mesmo colocou, por exemplo. Hoje tem algumas faculdades que já tem um pouquinho de, assim, eu não sei nem como é que se chamaria essa disciplina, né, de negócios, acho que é negócio. Que são disciplinas que são complementares ao curso, e a pessoa tem a opção de fazer essas disciplinas como num contraturno, ou que é algo que a gente faz também. Você pode optar por outras disciplinas que não necessariamente têm a ver com a base curricular da sua. E o pessoal tem gostado, assim, qual é o retorno que você tem? Eu digo isso porque eu me lembro de ter visto uma entrevista de um empreendedor naquele site da Endeavor, e ele foi abrir uma empresa de brinquedos. E ele era médico. E ele falou, pensa numa pessoa que não sabe nada de negócio, que estudou tudo sobre medicina, mas a gente não tem tempo, porque a gente tem que ler tanto sobre a nossa especialização. E o dia que eu fui abrir o negócio, eu quebrei no primeiro mês, porque eu não fazia ideia de nada, né? Achava que podia. E aí foi estudar, foi se aperfeiçoar, né? Foi fazer cursos e aí começou a entender o empreendedorismo. Eu acho que essa demanda deve ser grande entre os profissionais, né? Sim, com certeza. É muito... E assim, os profissionais têm buscado cada vez mais agregar essas outras áreas do conhecimento à sua área principal. Né? Então, assim, na nossa experiência, é muito positivo a matrícula nessas disciplinas que vão em outra linha do que a principal que eles estão estudando. É muito frequente. Eu vou dar uma relida aqui para vocês entenderem o embasamento dessa pesquisa que foi feita pelo CEMESP. Em 2019, o número de estudantes matriculados em curso de especialização no Brasil é 3 vezes maior do que os que fazem mestrado ou doutorado. Ou seja, a pesquisa mostra como as pessoas têm procurado muitos cursos de especialização, não diria em detrimento, mas assim, numa escala menor do que os cursos de doutorado e de mestrado, né? A grande maioria desses trabalha, como a gente disse no início da abertura, e o levantamento considerou apenas cursos com duração de 360 horas, e é a primeira vez que o Instituto realiza a pesquisa. Surgiu por causa da falta de dados sobre essa população específica no ensino, ou seja, para vocês também é importante esse retorno de saber que há uma busca maior, porque as faculdades podem investir cada vez mais nessas especializações, né? Sim, vocês têm... você como é uma gestora de carreira, né, que se fala, você procura analisar as demandas das pessoas que chegam, é mais voltada para o mercado, para as empresas ou para os estudantes que procuram? Ou vocês procuram fazer o meio de campo? Olha, o que a demanda, muita gente querendo, sei lá, fazer design thinking, como a gente falou no início, né? Mas o mercado não está querendo isso agora. Como é que vocês avaliam isso? Então, a área atua muito como uma consultora mesmo do nosso aluno. Então, o nosso papel é apoiá-los nos diversos desafios de carreiras que eles possam ter. Então, com o aluno de graduação, a gente vai apoiá-los desde a primeira experiência com o mercado de trabalho. Às vezes ele não tem currículo, às vezes ele nunca participou de uma entrevista, às vezes ele quer escolher por qual área ele vai começar estagiando. E no caso do aluno de pós-graduação, a gente vai, às vezes, ajudá-lo num desafio de carreira que ele está vivendo, vai assumir uma posição de liderança e precisa desenvolver algumas competências do líder. E também a gente faz esse match com as empresas, sim. A nossa área também cuida do relacionamento com o mercado de trabalho. Então, tanto a gente leva as empresas para dentro do IBMEC para se apresentarem, para interagir com os nossos alunos, como também a gente promove esse encontro dos alunos, seja num processo seletivo ou mesmo numa visita à empresa, né, para entender, para conhecer se faz sentido para ele. Eu acho importante saber, né, se há essa adaptação ao mercado de trabalho, das demandas. Eu acho até que no Brasil tem poucas pesquisas voltadas a essas áreas. Você até me citava uma que eu vou, para quem tiver curiosidade, a Robert Half,
eles têm um chamado índice de confiança, né? É uma diretriz para quem quer saber o que a Robert Half faz. Ela faz um levantamento, né? Então, a Robert Half é uma consultoria de contratação de executivos e de profissionais. De um modo geral, eles não contratam só executivos. E aí eles fazem uma pesquisa para entender como é que o mercado está vendo o próximo ano, quais são as expectativas, né? Então, esse índice de confiança é assim, você acredita que o mercado vai melhorar, que você vai conseguir a posição que você gostaria? Você acredita que vai haver mais contratações? Então, são várias perguntas que são feitas. Isso eles fazem com o empresariado? Com o empresariado e com o profissional também. E aí eles apresentam vários dados, segmentos que estão contratando mais, qual que foi o saldo de admissões e demissões. É uma pesquisa que vale a pena, todo profissional que quer se manter atualizado, vale a pena dar uma conferida. O programa em discussão está conversando com a Sinara Moreira Bastos, ela é supervisora de carreiras do IBMEC e está trazendo aqui informações para a gente baseadas numa pesquisa do CEMESP que fala que a graduação Lato Sensu, MBA e pós aumentou 74% de 2016 a 2019, mas o ritmo desacelerou nos 2 últimos anos, enfim. Mas o fato é que, de regra geral, tem aumentado a procura por esses cursos. E ela está dando algumas orientações para a gente, e acho que é muito importante para você que está pensando em fazer também uma especialização, Sinara. E eu te pergunto o seguinte, qual é o momento que a gente tem que, como profissional ou como um empreendedor, de fazer uma especialização? Quando a empresa procura você e fala, olha, você vai assumir um novo cargo, e também se eu já tenho devo fazer a segunda, a terceira, como é que você costuma orientar? Bom, eu falo que todo mundo tem que fazer a gestão da própria carreira. A gente não pode deixar a gestão da nossa carreira na mão do empregador, né? Porque a gente tem que saber o que a gente quer e ir trilhando esse caminho, independente do que esteja acontecendo. Assim, tem que saber o que está acontecendo no mercado, mas você é o dono da sua carreira. Você tem que ser o protagonista da sua carreira. E nesse sentido, a gente tem 2 situações. Tem alunos que acabam de se formar na graduação e querem fazer uma pós. Existem cursos próprios para esses profissionais mais jovens, que estão em início de carreira. Por quê? Porque às vezes é um administrador que quer fazer uma especialização em finanças, às vezes é um engenheiro que quer fazer um gerenciamento de projetos, porque faz sentido para ele naquela trilha que ele colocou ali para ele de carreira. Mas também tem o profissional que já está há mais tempo inserido no mercado e que percebe um gap, uma necessidade de desenvolvimento, de conhecimento de uma determinada área, e então procura a pós ou o MBA. E aí, no IBMEC, por exemplo, a gente tem o MBA em gestão de negócios, por exemplo, a gente recebe alunos mais jovens que estão em início de carreira e que buscam, então, esses conhecimentos. E a gente tem, por exemplo, o Global, que aí é um programa mais complexo, mais denso, para profissionais mais sêniores, né, que já tem ali uma trilha já bem desenvolvida de carreira. O Global, por exemplo, o que ele vai me trazer de... Então, tem o Finance, o Business Management e o Controllership. Isso tudo é dentro dessa especialização? São 3 cursos diferentes do Global. Ah, eu escolho uma. Ah, entendi. E então ele vai atender um profissional que quer desenvolver competências gerais de gestão, o outro que está interessado em controladoria, o outro que está interessado mais em finanças. E aí a diferença desses cursos é que, assim, isso eu falo no âmbito geral, é que alguns são destinados a profissionais que querem só desenvolver algumas competências numa determinada área, e outro é um programa mais denso que vai te trazer muito conteúdo, que vai te exigir muito, né, assim. Então, você tem que saber muito bem o que é que você está procurando para você não se deparar com algo que você não estava preparado. E aí, nisso, assim, você tem consultores de carreira que podem te ajudar, mas muitas faculdades têm na própria entrevista para a admissão do aluno, os coordenadores que vão te ajudar a entender sobre cada curso para que você faça uma escolha mais acertada. Eu vi na pesquisa aqui também, interessante, falando sobre as mulheres. Olha só, os homens precisam ficar atentos. Quase metade dos estudantes da especialização no Brasil tem entre 25 e 34 anos. Isso não significa que se você já tem mais, você não possa fazer as suas, né? Isso aí. E se declara responsável pelo domicílio em que reside. Além disso, quase 2/3 são compostos por mulheres. 1/4 vive em São Paulo e a grande maioria está matriculada em uma instituição privada. Mas 2/3 de mulheres. A mulherada está estudando mais, é isso?
Então, a gente pode pensar assim que há um movimento que a mulher tomou mais à frente nesse aspecto, mas a gente tem o fato de que a mulher, naturalmente, ela, infelizmente também, ela normalmente recebe menos e ela é mais demandada. Então, no sentido, ela é mais cobrada, porque para ela ter uma remuneração melhor, para ela ter uma condição melhor no mercado, é menos simples do que para o homem. Então, essa busca das mulheres pode ter a ver com essa questão. Entendi. Agora, Sinara, às vezes a gente vê nas revistas assim, a pessoa que tem uma profissão e de repente hoje em dia, sei lá, é jornalista de manhã e cozinheiro à tarde. Dá certo isso ou a pessoa tem que focar? Eu acho assim, dependendo de como você fizer, dá muito certo e eu acho que o mercado vai demandar cada vez mais da gente essa flexibilidade, essa adaptabilidade, né? Então, se o mercado no futuro a gente vai trabalhar mais por projetos, a gente vai ter mais trabalho e menos emprego, que é o que inclusive o Eugênio Mussac fala num livro legal que chama Metacompetência. E competência. Metacompetência. Metacompetência. É um livro muito interessante. E aí ele fala, então, que a gente vai ter mais trabalho e menos emprego. E o que isso quer dizer? Que a gente vai trabalhar mais por projetos. Então, quais são as competências que a Sinara tem e onde elas são úteis? Aí a gente fala de trabalhabilidade. Então, essa pessoa que de manhã é jornalista e à tarde é cozinheira, depende de como isso acontece na vida dela. Tem super chance de dar certo, desde que ela saiba ser o que ela está sendo naquele momento, né? Não dá para ser jornalista no meio da cozinha, nem para ser cozinheiro no meio do jornalismo, né? Então, acho que sabendo cuidar de cada área com atenção, dedicando a ser bom naquilo que você está se propondo a fazer, dá certo sim. Essas especializações, a gente tem só 2 minutos, mas hoje a gente vê muito falar do EAD, né? Tem EAD também e tem a parte presencial? Como é que Tem. O EAD está inovando muito, né? Hoje tem diversas formas de se trabalhar o EAD, muita tecnologia investida, né? Muitas formas de interação bem mais interessantes do que no passado, e daí também o aumento do EAD, né? E algumas escolas têm sim, boa parte é à distância e uma parte ou outra, alguns momentos são presenciais, mas hoje em dia, de um modo geral, basicamente, eu diria assim, acho que 80%, 90% totalmente à distância. À distância, né? A pessoa vai estudar no computador ou no celular, ouvir os vídeos, fazer as provas e tem É que também tem o MEC em muitos cursos, exige um percentual presencial, né? E aí, assim, o que é legal é que mesmo as graduações ou cursos em geral que são à distância, tem se conseguido muito contato através das salas de aula online. Então, você vê as outras pessoas, você interage com as outras pessoas. Faz um grupinho no WhatsApp, conversa e vai embora. Bom, programa em discussão, programa em discussão sobre o aumento da procura por cursos de pós-graduação, lato sensu. Está chegando ao fim, a gente conversou aqui com a Sinara, que é supervisora de carreiras do IBMEC, mas para finalizar, tem aí 30 segundos, queria que você deixasse, Sinara, aí um recado final, principalmente nessa escolha do curso de especialização. Onde é que as pessoas mais erram e onde é que elas mais acertam, se é que dá para dizer isso? O maior erro é tomar a decisão de fazer um curso simplesmente por fazer um curso. Você tem que saber por que você está escolhendo aquele curso. E o acerto é quando você sabe muito bem o que você quer, qual é o que você quer encontrar lá na frente, e aí por isso você toma uma decisão mais acertada. Tem que estudar, gente. Não tem que estudar não só a especialização, mas tem que estudar por que você vai fazer a especialização, olhar o mercado de trabalho, ver as suas competências, conversar com os amigos, né? Isso. E acho que isso é um aprendizado constante, né, Sinara? É constante. Todo mundo está aprendendo e vamos errando e vamos acertando. O mercado demanda que a gente continue aprendendo continuamente. Então, por isso você está convidada já para voltar quando tiver mais novidades aqui no programa da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado a você por participar com a gente. Muito obrigado a você que é da nossa audiência. Mande sempre as suas perguntas, suas questões. É só curtir também a gente nas redes sociais e a gente vai trazendo aqui os programas conforme a sua demanda. Muito obrigado e até a próxima edição.
vale a pena. Com a situação.